Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar a nossa apostila, o PET 2. Essa apostila do terceiro ano, ela vai falar sobre genética. As 4 semanas nós vamos falar sobre as leis de Mendel. Então, se tivesse em sala, claro que seria mais fácil para auxiliar vocês na resolução, tirar dúvidas, resolver vários exemplos. Mas como não é possível, eu improvisei aqui para ver se vocês conseguem pelo menos entender um pouquinho o básico da genética, tá bom? Bom, quando nós falamos de genética, genética é o ramo da biologia que estuda a transmissão das características genéticas, né? As características dos pais para os filhos. Hoje nós sabemos que os pais passam para os filhos o gene. O gene nada mais é do que um segmento de DNA que vai manifestar a característica no indivíduo. Antigamente eles não falavam gene, Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética, ele falava sobre fator, que os pais passavam fatores hereditários para os seus filhos. Hoje nós sabemos que esses fatores hereditários nada mais são do que os genes. Então, Gregor Mendel, ele fez experimentos para demonstrar que esses fatores eram passados de pais para os filhos. Ele criou a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, que é a base de toda a genética. Mendel observou que existiam semelhanças entre os pais e os filhos e ele queria demonstrar que essa semelhança existia porque o pai e a mãe passavam alguma coisa para o filho. Ele decidiu então fazer experimento. O experimento que ele decidiu fazer foi usando a ervilha, popularmente chamada ervilha de cheiro. Ele não escolheu a ervilha porque ele achava bonitinha, porque a semente era verdinha. Não é por um acaso. Ele escolheu a ervilha porque é uma planta de fácil cultivo, reproduz várias vezes no ano. É uma planta que tem características contrastantes, características distintas. Existe a ervilha que produz a semente verde, que é a que nós conhecemos mais. Existe a ervilha que produz a semente amarela. Existe o pé de ervilha com flor branca, o pé de ervilha com flor lilás, o pé de ervilha mais alto, mais baixo. Então, são características contrastantes, características que são mais fáceis de serem observadas. Por isso, ele escolheu o pé de ervilha. Quando ele foi fazer o experimento dele, ele criou aqui. Nós vamos falar então da primeira lei. Primeira lei de Mendel, que é chamada segregação dos fatores. Quando eu falo segregação dos fatores, significa a separação dos genes, que ele chamou na época de fator. Então, o que é essa separação? A característica genética, ela vai ser determinada por um par de genes. Então, um parzinho de genes, um gene e outro gene, determina a característica genética. Quando eu vou formar o gameta, a mulher vai formar o gameta feminino, o homem vai formar o gameta masculino, ocorre a separação desse par de gene. Cada gameta vai carregar, cada óvulo meu, o vosso 2, carrega um gene de uma característica, para se juntar depois com o gene que vem com o gameta masculino e formar novamente o parzinho, aí sim manifestar a característica. Então, por exemplo, eu tenho olho claro, eu tenho lá o parzinho de genes para olho claro. Um eu recebi do meu pai, o outro eu recebi da minha mãe. Formou o parzinho, manifestei o meu olho, a cor do meu olho, claro. Quando eu for formar o meu gameta vai carregar um gene de cada característica. Por quê? Na hora que o meu gameta fosse unir com o gameta masculino, que vem com um gene também para a cor de olho, vai formar novamente lá o parzinho de genes e esse parzinho, ao se juntou os 2 genes, formou o parzinho, vai manifestar a cor do olho na criança. Então, essa segregação dos fatores é para falar que na formação do gameta ocorre essa separação dos genes. O gameta carrega um gene de cada característica, para depois se juntar com o outro gameta e formar novamente os pares na criança. Então, aqui nós temos, olha, a ervilha, que é o que Mendel escolheu para fazer o experimento dele. O que ele fez? Esse P aqui é a geração parental. Geração parental são os pais do cruzamento ali, são os pais. Ele pegou um pé de ervilha de semente amarela, linhagem pura,
Linhagem pura quer dizer que só tem o gene para semente amarela. Cruzou com o pé de ervilha de semente verde. Para fazer esse cruzamento, é só pegar o grão de pólen de uma planta e jogar na outra. Então, pegou o grão de pólen de uma e jogou na outra. E esperou para ver como que seriam as novas ervilhas formadas. Aí, o que ele observou? Quando a F1 aqui, ó, é a primeira geração, são os primeiros descendentes formados. Ele observou que nasceu 100% de ervilhas de sementes amarelas. Ele ficou pensando assim, ó, engraçado. Eu cruzei amarelo com verde, nasceu só amarelo. Cadê o verde? O que aconteceu com o verde? Aí ele teve uma ideia. Ele pegou uma semente, que é um pé de ervilha, que ele produziu de semente amarela, colocou para cruzar. Autofecundar. Autofecundar, cruzar com ela mesma. P1 aqui é o segundo cruzamento que ele fez. Então, ele pegou um pé de ervilha que ele produziu, que era amarela, e colocou para autofecundar. É só pegar o grão de pólen dela e jogar na parte feminina dela. Vai só autofecundar essa planta. Quando ele fez esse cruzamento, nas F2, é a segunda geração, para cada 3 pés de ervilhas amarelas, nascia um pé de ervilha de semente verde. Apareceu a verde novamente. Aí o que ele pensou? Concluiu desse experimento, né? Que existe uma característica que é dominante. No caso, ó, quando ele cruzou amarela com verde, nasceu tudo amarela. Então, ele percebeu que a cor da semente amarela era dominante sobre a característica verde. Por quê? Quando cruza as duas, só nasce amarela, que domina, que prevalece. E a verde, que não apareceu na primeira geração, apareceu na segunda geração em menor quantidade. Então, essa verde ele chamou de recessivo. Então, aqui, através desse experimento, ele concluiu que existem características dominantes e que existem características recessivas. Aí, nós vamos fazer a representação desse cruzamento de Mendel. A representação, como que vai ser isso? Vão ser as letras que nós vamos usar para fazer o cruzamento. Às vezes a gente fala azão, 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 azinho, né? Como que a gente usa as letras, então, no cruzamento? Então, vai ser assim, ó. Vou representar o que Mendel fez. Depois, nós vamos resolver um probleminha, para vocês verem que no probleminha acaba ficando mais fácil do que na resolução aqui do enunciado da lei, né? Então, eu tenho, ó, a ervilha amarela e eu tenho a verde. A letra que eu vou usar para fazer o cruzamento é a primeira letra do recessivo. Tem alguns que não ligam, que usam qualquer letra. Tudo letra A, escolhe qualquer letra. Mas por regra em genética, para ter um padrão, o correto é pegar a primeira letra da característica recessiva. Então, ó, amarelo eu sei que é dominante, verde é recessivo. Então, eu vou pegar a primeira letra da característica recessiva, que é a letra V. Então, ó, o recessivo vai ser essa letra minúscula, e o dominante, a mesma letra, só que maiúscula. Como que eu vou saber quem é dominante e quem é recessivo? O probleminha, ninguém vai ficar decorando, não tem como decorar todas as características que existem. Algumas, às vezes, a gente acaba guardando. Mas o probleminha, ele tem que dar informação. Ele vai falar direto quem é dominante, quem é recessivo, ou ele vai te dar alguma informação para que você descubra qual é a característica dominante, qual é a característica recessiva. Porque, como eu disse, não dá para decorar todas as características. Então, aqui, nós já sabemos, pelo experimento dele, que amarelo é dominante, verde é recessivo. Vou pegar a primeira letra do recessivo, ó, verde, V. O recessivo, eu vou sempre representar pela letra minúscula. E o dominante, a mesma letra, só que maiúscula. Aí vou representar o primeiro cruzamento que o Mendel fez. O primeiro cruzamento dele, ó, a geração parental. Ele pegou amarela, que é o Vzão. Lembra que eu falei que é um par de genes? Um parzinho de letras? Então, ó, Vzão, Vzão. As duas letras iguais, porque é uma linhagem pura. Quando eu digo que é uma linhagem pura, que ele fez o cruzamento, é que esse pé de ervilha só tinha gene para ervilha amarela.
Ele fez o cruzamento com a verde, recessivo, ó, as duas letras minúsculas. Toda vez que for a característica recessiva, vai ser sempre duas letras minúsculas, porque só se manifesta com os dois genes iguais. Fazendo o cruzamento. Vou fazer o cruzamento usando a setinha. Na apostila de vocês está falando, alguns falam joguinho da velha, né? A tabelinha, o quadro de Punnett. Depois pra frente a gente fala sobre esse quadro de Punnett, tá bom? Então, primeiro nós vamos começar usando a setinha. A setinha eu faço o cruzamento assim, ó. A primeira letra de K com a primeira de K. Vzão, Vzinho. A primeira letra com a segunda. Vzão, Vzinho. Aí eu pego, ó, a segunda letra aqui com a primeira de K. Vzão, Vzinho. A segunda letra com a segunda de K. Vzão, Vzinho. Perceberam o que eu fiz? Primeira letra com a primeira de K. Primeira com a segunda aqui com a primeira e a segunda com a segunda. Formei esses 4 pares. Aí o que eu tenho aqui, ó? Esse primeiro parzinho tem Vzão. Se tem Vzão, é o dominante, prevalece o dominante. Então eu sei que esse primeiro par representa o amarelo. O segundo par tem Vzão, então vai ser amarelo. Terceiro par com Vzão, amarelo. Quarto par tem Vzão, amarelo. Porque quando tem um Vzão e um Vzinho, prevalece o quê? A dominante. O Vzão, o nome já fala, domina. Então, eu cheguei no resultado, ó, tudo amarelo. Esse resultado aqui, 100% amarelo. Depois, o que o Mendel fez? Ele fez o segundo cruzamento. O segundo cruzamento que o Mendel fez, ele pegou uma amarela que ele produziu. Ele não produziu amarela, tudo Vzão, Vzinho? Produziu. E vai autofecundar, cruzar com ela mesma. Então, a amarela que ele produziu, cruzou com ela mesma. Pegou o grão de pólen da parte masculina e jogou na parte feminina, da mesma planta. Quando ele fez esse cruzamento, vamos fazer como a gente fez em cima com a setinha, ó. Primeira letra com a primeira de K. Vzão, Vzão. Primeira letra com a segunda aqui, ó. Vzão, Vzinho. Segunda aqui com a primeira. Pode colocar o Vzinho na frente, mas nós vamos dar preferência de colocar a maiúscula na frente, ó. Segunda com a segunda, perdão. Segunda com a primeira, Vzão, Vzinho. E a segunda com a segunda de cá, Vzinho, Vzinho. Então, olha como que ficou, ó. Deixa eu só, tá dando um pouquinho de reflexo aqui, ó. Olha como que vai ficar aqui, ó. Primeira com a primeira, Vzão, Vzão. Primeira com a segunda, Vzão, Vzinho. Segunda com a primeira, pus a maiúscula na frente, Vzão, Vzinho. Segunda com a segunda, Vzinho, Vzinho. Quando eu fiz isso, aí o que vai ficar, ó? O primeiro par é Vzão, Vzão. Se é Vzão, Vzão, é a característica dominante. A característica dominante, então, vai ficar amarelo, ó. Porque só tem Vzão. Segundo par, tem Vzão e tem Vzinho. O Vzão é a característica dominante, então, amarelo. Próximo par, Vzão, Vzinho, tem Vzão, é amarelo. E o último par, que é o Vzinho, Vzinho, vai ser a cor verde. Lembra que para manifestar o recessivo, tem que ser as duas letras minúsculas. Aí nós chegamos nesse resultado aqui de Mendel. Olha para vocês verem. 3 amarelas para uma verde. Para cada 3 pés de ervilhas amarela, nasce um pé de ervilha verde. Esse foi o experimento que ele fez. Através desse experimento, então, como eu disse, ele concluiu que existem características dominantes e que existem características recessivas. Agora, vamos jogar isso em um exemplo. Vamos supor que eu tenha um probleminha e que esse probleminha, ele fale o seguinte. Vou usar o probleminha da cor de olho.
não é o mais correto, porque hoje em dia a característica da cor de olho já está mudando um pouquinho, porque parece que tem mais de um par de gene, né, envolvido na cor de olho. Mas eu vou começar com o probleminha lá antigo de cor de olho, tá? Depois a gente vai mudando aos pouquinhos e acrescentando o que for preciso no decorrer das semanas. Vamos supor que eu tenha duas cores de olho, o olho castanho e o olho azul, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui, ó, vai ter a cor do olho. Eu sei que tem o olho castanho e que tem o olho azul. Aí, o probleminha fala assim, ó, olho castanho vai ser dominante sobre o olho azul. Então, castanho é dominante sobre o azul. Se o castanho é dominante, azul só pode ser recessivo. Então, foi dado pelo probleminha. Castanho é dominante, azul é recessivo. Se o azul é recessivo, vou pegar a primeira letra do recessivo, que é a letra A. Então, o recessivo vai ser essa letra minúscula e o dominante, a mesma letra, só que maiúscula. Então, o castanho vai ser o azão, o azul vai ser o azinho. Aí, vou colocar aqui, ó, geração parental, o P. Faz de conta que no probleminha tá falando assim, ó, um homem de olhos castanhos. Se ele tem olho castanho, eu sei que ele tem um azão, que é a característica dominante. Só que aí tem um detalhe. Existem duas palavrinhas aqui que são muito importantes. Homozigoto e a palavrinha heterozigoto. O que significa isso? Ó? Homozigoto, homo vem de igual. Quando eu falo que o indivíduo ele é homozigoto, significa que ele tem os dois genes iguais. Ou ele tem os dois genes dominantes, ou ele tem os dois genes recessivos. Então, ele pode ser, nesse exemplo, né? Azão, azão ou azinho, azinho. Os dois genes são iguais. Se ele for heterozigoto, hétero vem de diferente. Ele tem genes diferentes. Um dominante e um recessivo. Vamos supor que esse homem, ele tenha olho castanho é dominante, eu sei que tem um azão. Aí tá falando assim, ó, um homem de olhos castanhos, heterozigoto para característica. Heterozigoto, eu sei que ele vai ter um azão e um azinho, uma letra maiúscula e uma minúscula. Então, ele vai ser azão, azinho. Casou-se com uma mulher de olhos azuis. Olho azul é recessivo. Quando for a característica recessiva, não vai falar nada de homozigoto e heterozigoto, porque o recessivo, sempre os dois genes iguais. Ele só se manifesta, a característica recessiva só se manifesta quando os dois genes forem iguais. Então, vai ser azinho, azinho. Você já coloca direto as duas letras minúsculas. Fazendo esse cruzamento, ó, o F1, que é a primeira geração, os filhos. Vou pegar, ó, primeira letra de lá com a primeira de cá. Azão, azinho. Primeira com a segunda. Azão, azinho. Segunda letra com a primeira. Azinho, azinho. Segunda com a segunda. Azinho, azinho. O primeiro par tem o azão, que é o gene dominante, ó. Apareceu o azão. Se apareceu o azão, é o que domina. Eu sei que esse primeiro par vai ser castanho. O segundo par apareceu também, então castanho. O terceiro par, azinho, azinho, o recessivo. Então, eu sei que é azul. E o quarto par, azul. Aí, o probleminha, faz de conta que tá perguntando assim, ó. Qual a probabilidade desse casal ter uma criança de olhos azuis? A probabilidade de ter de olho azul. Olho azul é azinho, azinho. Então, olha, azinho, azinho, ó, são esses dois aqui, ó. Então, 1, 2, são duas chances, em quantos resultados? Não são 4 pares?
2 chances em 4, ó, 2 chances em 4 resultados. Você pode colocar 2 quartos, se quiser simplificar por 2, ó, em cima e embaixo, 1 meio. Ou quem achar mais fácil, coloque em porcentagem, 50%, né? Que é a metade. Pode colocar em fração ou colocar em porcentagem. Uma outra coisinha para finalizar. Observando esse exemplo, tem 2 conceitos que costumam aparecer bastante. Acende a luz para mim. Aqui, ó, existe o conceito chamado genótipo e o conceito chamado fenótipo, que vai aparecer muito. O genótipo, essa palavra vem de gene. O que é o genótipo? É o gene, o patrimônio genético que está no DNA da pessoa. Então, o genótipo, se eu quero saber o genótipo do indivíduo, eu quero saber qual é o parzinho de genes que a pessoa tem, quais são as letras, né, daquela pessoa, vamos dizer assim. Nesse exemplo, olha o que nós temos, ó, do genótipo. O homem, o genótipo dele, qual que é o parzinho do homem aqui? Azão, azinho. Então, esse é o genótipo dele. A mulher, qual que vai ser o genótipo da mulher? O genótipo dela, azinho, azinho. Então, é como se eu perguntasse o parzinho de letra que o indivíduo tem. Quais são os genes daquele indivíduo? O genótipo não pode sofrer influência do ambiente. O que está no DNA da pessoa, a gente não consegue modificar. Ah, se eu tenho olho verde, o meu gene para olho verde está lá no meu DNA e eu não consigo modificar o DNA dos meus trilhões de células. Então, o genótipo não sofre influência do ambiente. Agora, fenótipo. Fenótipo é a característica que foi manifestada. Então, olha, o fenótipo do homem, o que ele manifestou nesse exemplo? Olho castanho. Vou colocar só castanho aqui, tá? Ele manifestou olho castanho. Qual que foi o fenótipo da mulher? Olho azul. É o que ela manifestou. É o que o homem manifestou. Então, o fenótipo é a característica manifestada. No caso do fenótipo, o fenótipo sofre influência do ambiente. Ah, eu tenho cabelo castanho. Meu DNA é para cabelo castanho. Eu fui e pintei de loiro. Eu alterei o que vocês vão ver. Eu alterei a característica que está sendo ali manifestada, o que o outro está vendo. Mas o meu DNA continua para cabelo castanho. Ah, minha pele é muito branca. Tá, branca. Aí fui lá, tomei sol, faz de conta que eu fiquei bronzeada, porque na verdade eu vi camarão, né? Fiquei bronzeada. O meu DNA é para pele branca, só que o fenótipo, o que está sendo manifestado ali, o que o outro está vendo, pele bronzeada. Então, sofreu a ação do ambiente. Então, o genótipo não sofre a ação do ambiente. O fenótipo já sofre a ação do ambiente. Isso é o básico relacionado à primeira parte dos conceitos de genética e à primeira lei de Mendel. Vocês vão tentar, claro, resolver o formulário que foi enviado para vocês. Depois vai ter um vídeo com a explicação da resolução de cada questão, tá? Todas as questões estão relacionadas com a primeira lei e depois eu vou enviar para vocês um vídeo com a resolução das questões, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, né?